compareço a esta tribuna para também apresentar a Vossas Excelências as minhas opiniões e o meu ponto de vista acerca das últimas notícias que o Brasil tomou conhecimento na data de ontem e de hoje sobre as decisões governamentais relacionadas a providências e a procedimentos que pretendem implementar para dar condições de governabilidade e principalmente para resolver problemas de déficit fiscal e orçamentário já conhecido de todos. Mas antes disso, senhor presidente, desejo aqui fazer um registro apresentando mais uma vez os meus votos de pesar à família de Egon João da Silva, um empresário de Jaraguá do Sul, meu amigo de minha família, e que, juntamente com o senhor Werner Vogt e também com o senhor Geraldo Werninghaus, fundou, ainda na década de 60, uma grande empresa que hoje dá muito orgulho aos jaraguaenses, aos catarinenses e, por que não dizer, aos brasileiros. Egon Silva faleceu no último domingo e, juntamente com seus dois sócios, constituiu a empresa WEG, fabricante de motores elétricos, que hoje emprega no Brasil e em todo o mundo 32 mil funcionários. É uma das grandes empresas brasileiras, é uma multinacional brasileira e a cidade de Jaraguá do Sul se viu enlutada no último domingo com o seu falecimento. Eu pude estar lá para levar meu abraço à família, mas também pude apresentar a minha manifestação de solidariedade a todos os amigos de Egon Silva e o meu aplauso à sua obra e ao seu trabalho. Há poucos dias, mais precisamente aí um mês e meio, também faleceu em Santa Catarina outro ilustre catarinense que já ocupou esta tribuna. Eu me refiro ao senhor Ivan Bonato. Ivan Bonato foi suplente de senador do senador Jorge Bornhausen e, nessa condição de suplente, exerceu interinamente o mandato de senador. Ele foi um dos diretores da grande empresa alimentícia conhecida no Brasil inteiro, a Perdigão, que hoje integra a BR Foods. Mas é preciso mencionar que o destaque de Ivan Bonato na economia catarinense se deu não só pela sua atividade empresarial, mas também pela sua atividade na vida pública, uma vez que exerceu o cargo de secretário de Estado da Fazenda e foi um grande secretário, um secretário que se destacou muito, conduzindo os interesses de Santa Catarina na área da Fazenda durante o governo do ex-governador e ex-senador Antônio Carlos Conde Reis. Me referindo agora ao tema que pretendo abordar, devo dizer a Vossas Excelências que, mais uma vez, o Brasil levou um susto. Na data de ontem e também hoje, tomou conhecimento de providências que o governo federal quer adotar e que são resultado de uma reunião da Presidente da República com os principais ministros que assessoram a sua atividade diária e que respondem pela área econômica do governo. E, claro, a imprensa está destacando com maior ênfase a tentativa, a pretensão do governo de ressuscitar, essa seria a palavra mais correta, a CPMF. A CPMF, como todos sabemos, foi um instrumento implementado no Brasil a partir de um trabalho e de uma ideia de Adib Jatene. Adib Jatene, um grande cirurgião, um cirurgião cardíaco que ensinou os cirurgiões brasileiros a fazerem o seu trabalho cada vez melhor e mais amplamente. Eu mesmo fui beneficiado por isso, já que o filho de Adib Jatene, Fábio Jatene, que também é cirurgião cardíaco, cuidou de um problema de saúde que eu tive no mês de março passado. E posso dizer que Jatene, quando assumiu o Ministério da Saúde, trouxe ao Brasil uma proposta
de que se deveria implementar um imposto, uma taxa, que seria totalmente destinada ao financiamento da saúde. Mas é preciso dizer, senhor presidente, que na época nós não tínhamos a carga tributária que temos hoje. Na época, nós precisávamos fazer, senador José Medeiros, uma condição de financiamento, já que estávamos começando a implementar as novas regras da Constituição Federal de 88, que dizia que a saúde seria direito de todos e deveria ser oferecida pelo Estado na plenitude. Só que a Constituição não disse de onde viria o dinheiro. Jatene, então, sugeriu que se criasse a CPMF, e ela foi implantada com a aprovação do Congresso Nacional. Anos depois, o próprio Jatene reclamou de que o seu projeto, a sua proposta tinha sido desvirtuada, senador Dário Berger. E ao invés de ser o dinheiro para financiar a saúde, ele passou a financiar várias coisas no governo. Talvez muito menos a saúde do que essas outras coisas. E aí, houve um grande trabalho, um trabalho de conscientização, um trabalho que se estendeu por toda a Câmara dos Deputados e pelo Senado, e num determinado momento, numa votação no primeiro governo do presidente Lula, a CPMF foi sepultada. Por isso eu disse há pouco que estão tentando ressuscitá-la. Se estão tentando ressuscitá-la, efetivamente é porque ela morreu um dia e foi sepultada. Se foi sepultada, senador Randolfo Rodrigues, deveria permanecer no sepulcro para sempre. Porque não se pode admitir que num país como o nosso, o governo venha propor como solução para os problemas da pátria a ressurreição de uma lei ou de um tributo que comprovadamente não deu certo, foi rejeitado pela sociedade e não atendeu às finalidades para as quais ele se propunha. Ora, no ano passado, ou melhor dizendo, neste ano, nós votamos aqui no Senado e também a Câmara dos Deputados votou. Eu não votei favorável porque eu integro a bancada de oposição e tenho responsabilidade de aqui votar conforme o povo, conforme o eleitor do meu estado, do estado de Santa Catarina, me postula, me reivindica. Por isso eu votei contra o ajuste fiscal proposto pelo governo, que pretendia viabilizar para este ano 70 bilhões de reais de recursos públicos, não só para este, justiça seja feita, também para os 3 seguintes. Quase todos os projetos apresentados pelo governo foram aprovados. E o governo, no momento em que falou dos 70 bilhões para corrigir o déficit deste ano e dos seguintes, não falou das pedaladas contábeis, que foram praticadas no ano eleitoral de 2014 e que custaram aos cofres públicos 40 bilhões de reais. Dinheiro que ficou escondido embaixo do tapete do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que não receberam a indenização pelos programas sociais que fizeram e que realizaram em nome do governo. Ora, 70 bilhões de ajuste fiscal, 40 bilhões de pedaladas e agora mais 30 bilhões para corrigir o déficit orçamentário do ano que vem, senadores, na minha conta dá 140 bilhões, se não estiver equivocado. E 140 bilhões que vão ser retirados do bolso dos brasileiros. Não é do empresário que paga imposto, porque se o empresário paga imposto, é porque ele cobra o imposto embutido no preço do seu produto que vende ao consumidor. Se o governo pretende aumentar a arrecadação, é para financiar programas sociais, é para fazer frente às despesas de juros
que tem sobre a dívida pública é para sustentar o acordo político que precisa fazer para ter sua base sólida e alinhada aos projetos. Por isso o governo precisa mais dinheiro. Faria muito melhor a presidente Dilma Rousseff e os seus ministros se, ao invés de aumentar tributos, de ressuscitar CPMF, e eu serei contra essas coisas, eles diminuíssem ministérios, reduzissem os investimentos que são feitos por Banco Brasileiro em países vizinhos e de outros continentes, financiando obras públicas com custo que lá se sabe quanto estão gerando de resultados e benefícios para aquela população. Nós precisaríamos que o governo fizesse uma política firme de câmbio para permitir que as exportações brasileiras gerassem desenvolvimento, investimento, emprego e tantas outras coisas mais. Nós precisaríamos que o governo, senhores senadores, fizesse alguma coisa em relação às obras de infraestrutura que o país precisa. Nós queremos, sim, que as obras sejam executadas. Lá no Rio Grande do Sul, senador Lazier, lá no Acre, lá em São Paulo, em todos os lugares, por esse país afora, com a participação da iniciativa privada, porque é comprovado que o governo não tem eficiência, nem competência, nem agilidade para dar a resposta que a sociedade quer em relação à infraestrutura que hoje é deficitária em nosso país e traz prejuízos. Nós queremos, senhor presidente, um governo novo. Nós queremos um governo diferente. Nós queremos um governo melhor. Nós queremos um governo sem corrupção. Nós queremos um governo com pleno emprego. Nós queremos um governo autêntico, sério e que tenha propostas efetivas. E não um governo que viva da ressurreição de impostos sepultados por vontade do povo brasileiro. Se o governo não mudar sua atitude, com certeza, senhores senadores, senhora senadora, sepultado será o governo, sem direito a nenhuma ressurreição. Muito obrigado.